Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro elo da campanha 7 cartas de Apocalipse. Carta às 7 igrejas da Ásia. Carta, aleluia, no dia, na data de hoje, vamos falar da carta à igreja em Pérgamo. Amém? Vamos ler então. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas coisas. Porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos Nicolaitas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, breve virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um nome novo, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir para que a misericórdia dele venha sobre nós e que ele venha falar conosco mais essa noite. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai, Senhor meu Deus, meu Pai, Deus santo, Deus amado, Deus de poder e glória, Deus de graça. Senhor, nós estamos aqui através de mais essa oração, meu Pai. Meu Deus, para pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco. Ó, meu Pai, através dessa mensagem a qual nós acabamos de ler aqui, meu Deus. Meu Deus, eu peço, Senhor, meu Pai, porque o meu coração é duro, meu Pai, e o diabo luta, meu Pai, na minha mente, meu Pai, para não ouvir a Tua voz. Mas que o Senhor venha tirar a cegueira espiritual, a dureza do meu coração, meu Deus, meu Pai, nessa noite. Meu Deus, ó meu Pai, venha manifestar o Teu poder, que a luz do Teu Evangelho, meu Pai, ela venha iluminar os nossos caminhos, meu Pai, que o Senhor venha falar, meu Pai, continuar falando conosco através da Tua palavra, Senhor. Ó meu Deus, venha fazer a perfeição do Senhor nas nossas vidas, meu Pai, que através aqui, meu Pai querido, essa mensagem, meu Deus, nós possamos sair daqui edificados e transformados pelo Senhor. Meu Deus, continua falando conosco, revela aqui, meu Pai, a nós, meu Pai, a Tua vontade, que é perfeita e agradável, e confirma a bênção, o milagre e a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém e amém, Jesus. Pode sentar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo Deus, nós vemos aqui, aleluia, a revelação de Jesus a João, onde ele mandava, aleluia, que João escrevesse, e na autoridade qual ele tinha, aleluia, escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Aleluia, a espada de 2 gumes afiados, que a palavra diz para nós, aleluias, seria no sentido de aquele que pode, que tem autoridade para julgar com retidão. Louvado seja Deus. É aquele que tem o poder para, aleluia, para salvar ou para condenar, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Aleluia, louvado seja a espada de 2 gumes, que vai julgar a cada um de nós, aleluia, com retidão, conforme diz lá no livro de Isaías, no capítulo 11, no versículo 4. Antes julgará com retidão e carinho todos os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, usará a palavra como se fosse um cajado, ferirá a terra e com o sopro da sua boca exterminará os ímpios. Quando a palavra diz para nós aqui que ele julgará com retidão, tomará decisão em favor dos pobres, não está dizendo pobre em condição financeira,
louvado seja Deus, mas aos humildes, né? Aos pequeninos que sofrem as aflições, louvado seja Deus por amor a esse evangelho, sem abandonar, né? Assim como nós temos sofrido, nós temos passado, aleluia, muitas aflições, conforme o cumprimento da palavra, né? No mundo teríeis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós estamos debaixo, aleluia, das mãos do Senhor, se Ele venceu o mundo, se nós perseverarmos nessa palavra, aleluia, nós também poderemos vencer. Se nós perseverarmos, nós vamos vencer, né? Em nome de Jesus. Então aqui Jesus mandou que João escrevesse ali a igreja que estava em Pérgamo, louvado seja Deus. Ao anjo da igreja, louvado seja Deus. Conheço o lugar onde se encontra, onde vives, onde se encontra o trono de Satanás. Por que a palavra traz isso para nós? Porque Pérgamo, louvado seja Deus, ali naquela época ela era espécie de um centro, aleluia, religioso, mas que porém, louvado seja Deus, era um centro, aleluia, oficial da religião pagã, que adoravam a deuses estranhos. Ali naquela época tinha como, aleluia, Zeus, louvado seja Deus, se não me foge a memória, eu não sei se é o Deus da guerra, eu não gravo, né, aleluias, e Asclépio. São dois deuses ali que o povo, aleluia, adorava naquela época, louvado seja Deus. Então ali era um centro, louvado seja Deus, da religião pagã, louvado seja o nome do Senhor. E por isso que era considerado que naquele lugar, aleluia, era o trono do diabo. É porque o diabo, ele, aleluia, operava naquele lugar. Ele era o rei daquele lugar diante do paganismo, porque o povo cultuava aos deuses e a Augusto, que era o rei de Roma, que era o imperador, aliás, de Roma. Então o povo adorava o homem e a deuses estranhos, mas não adorava a Deus. Por isso que ali vivia, Satanás, que comandava, né? Como diz a palavra, o trono de Satanás. Louvado seja Deus. E nós sabemos, aleluia, que Satanás, que o mundo jaz no maligno, né? Então o trono do diabo está colocado aqui na terra. E naquela época era por isso, pela idolatria que aquele povo tinha, louvado seja Deus, a adoração a deuses estranhos e ao imperador de Roma, que era Augusto. Amém? Louvado seja Deus. Apesar disso, apesar de tudo aquilo que era acontecido, aleluia, naquele lugar, ainda tinha alguns que guardavam. Tinha alguns, assim como nos dias de hoje, ainda tem alguns que ainda lutam para não viver, aleluia, o desejo do diabo. Apesar disso, permanece fiel ao meu nome e não renunciaste a tua fé em mim. Ou seja, em meio a tanta corrupção a qual nós vivemos, nós vemos que sempre há aquele, louvado seja Deus, que ainda vive, aleluia, conforme a palavra do Senhor. Mesmo o povo vendo ali que por Antipas ter sido morto, ou seja, louvado seja por Antipas, naquela época ele foi morto, por quê? Porque publicamente, assim como nós fazemos, ou muitas das vezes deveríamos fazer, né, com mais afinco, com mais dedicação, publicamente, Antipas, ele declarava ali acerca da palavra do Senhor. Ele não temia em anunciar, aleluia, sobre Jesus. Mas agora, como que eu vou entrar no meio de um povo pagão e vou anunciar que aquilo que aquele povo tem vivido é errado? Louvado, eu estou caçando, né, mesmo meio de morrer. Mas Antipas, ele não teve medo de anunciar ali, aleluia, falar publicamente sobre a fé que ele tinha em Jesus Cristo. Porque aqui nós também temos que ter essa fé. Mas muitas das vezes nós nos acovardamos, nós guardamos a nossa fé. Aleluia, se nós sabemos que alguém está adorando um Deus estranho, como diz a palavra do Senhor lá em Salmo 115, né? Tem mão, mas não apalpa, tem olho, mas não vê, tem nariz, aleluia, mas não pode sentir cheiro, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, aleluia, e é necessário que seja carregado pelos homens.
E, aliás, igual a eles são todos aqueles que neles creem. O que a palavra está falando para nós? Está falando da imagem, aleluia, das esculturas feitas pelas mãos dos homens. Louvado seja Deus. Nós sabemos, conforme diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 4 a seguir, que não é para criar a imagem de nada que há acima do céu, nem na terra e nem nas águas debaixo da terra. Então a palavra mostra para nós que a idolatria, isso é o paganismo, adorando a deuses pagãos, aquele que nada pode fazer por nós. Por que o mundo fica nessa destruição? Porque o povo tem dado honra a quem não é digno de honra. O povo não tem, se nós buscássemos adorar o Senhor, conforme diz a palavra no livro de Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Se nós buscássemos a Jesus Cristo, louvado seja, as coisas seriam diferentes. Mas o povo quer aí, aleluias, adorar a tal padroeira do Brasil, que não é para mim, não é padroeiro, o meu padroeiro é Cristo, né? Mas o povo insiste em dizer assim, louvado seja Deus, aleluias, dizendo ainda que é a mãe de Jesus, mas não sabe se a mãe de Jesus, se ela é preta, se ela é branca, se ela é rosa, se ela é roxa, porque tem várias Marias, né? Então todas elas são mães de Jesus, então eu nunca vi um filho com tanta mãe dessa forma. E o povo presta culto a isso, que não pode fazer nada pelos homens. A Bíblia diz para nós, lá em Jeremias, no capítulo 10, no versículo 10, que, aleluia, a única coisa que pode ser feita, a única coisa que nós vemos que assola o povo, que assusta o povo, é que faz soltar fogos. É os fogos que são soltados. Nós vemos que é o quê? Na época lá, né, aleluia, da padroeira, a única coisa que é feita, o povo soltar, nós vemos fogos nos céus. É os foguetes que são soltados em homenagem àquilo que não pode fazer nada por nós. Chega diante da imagem, vê se ela vai te responder. Pede algo para ela e pede algo para Deus e vê com qual urgência, qual que vai te responder, qual que você vai alcançar mais. Isso é por quê? Porque o povo não tem parado para meditar na palavra do Senhor. O povo não tem buscado conhecimento na palavra de Deus e tem vivido aqui como, aleluias, o povo que estava em Pérgamo. Havia alguns que não se corromperam, mas também havia alguns, aleluias, que se corromperam. Nós temos que seguir aqui o exemplo de Antipas. E esse homem, aleluia, segundo relatos de estudiosos, teólogos, né, ele foi morto, lentamente cozido, aleluias, num balde, aleluias, de bronze, com azeite quente. Um caldeirão de bronze com azeite quente. Agora imagina, e nós vemos isso nos dias atuais, aqui no Brasil não, porque nós temos a liberdade e nós não fazemos. Mas nós vemos países lá fora aí, os homens sendo degolados, sendo queimados, muitos lançados em jaulas e sendo submergidos na água, morrendo ali afogados, por amor a Cristo. Mas nós, às vezes, se eu levantar contra o irmão, você não vai fazer isso, o irmão já quer sair da igreja. Isso é a perseguição que a Bíblia fala para nós? Não, isso não é perseguição, isso é falta de estar firme na rocha. Porque se eu sair daqui da igreja, vou dar um exemplo, a nossa irmã Silvana vai levantar contra mim. Eu vou sair da igreja porque, irmão, então eu não entrei na igreja por conta de Jesus. Eu entrei na igreja querendo ser adolado pelo homem. Pois a Bíblia diz para mim que, louvado seja Deus, que nos últimos tempos os inimigos serão da nossa própria casa, da nossa própria família. Nós estamos aqui essa noite reunidos como uma família em Cristo. Então qualquer um de nós aqui pode se tornar inimigo do outro, perseguindo, ou também a nossa família sanguínea. Nós temos que estar preparados para isso. Eu não posso sair daqui por conta do homem ou por conta da mulher. Porque se Jesus que me colocou, é Jesus que me tira. Se Jesus quem, aleluia, me deu a fé, a Bíblia mesmo fala, autor e consumador. Ou seja, é Ele que cria e é Ele que prova a nossa fé. Ele é o autor e é Ele que consome, ou seja, é Ele que prova a nossa fé, Ele dá a nossa fé e Ele prova segundo cada um pode suportar.
E nós vemos aqui que no tempo da igreja lá em Pérgamo, o povo, aleluias, havia um povo que se corrompia. Aqui era o centro do paganismo. Havia alguns, Antipas e mais alguns, que não se corromperam, louvado seja Deus. Mas o Senhor ainda tinha algumas coisas contra, aleluias, aquele povo que seguia a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, os conduzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática, aleluias, da prostituição. Nós vemos na palavra do Senhor, aleluias, que quando aqui diz para nós a comer sacrifícios, alimentos sacrificados a ídolos. Glória a Deus, aleluia. Hoje em dia nós temos várias datas comemorativas, louvado seja Deus, o qual nós não devemos participar, porque isso é coisa criada pelo homem. Vou dar um exemplo para os irmãos, aleluias, Dia das Mães. Dia das Mães foi criado em homenagem à deusa Réia, que é a deusa do amor. Os irmãos podem pesquisar na internet, vocês vão ver. Homenagem à deusa Réia, R-H-E-A, Réia. Então é um dia, é uma data pagã. Se nem Jesus, eu fico admirado, se nem Jesus na palavra não mostra para nós. Você pode ler de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver a data que Jesus nasceu. Então aí nós já podemos entrar em quê? Na data que estamos vivendo, vamos viver daqui, aleluia, uns dias, que é o Natal, que foi criado em homenagem ao Deus Sol. Não tem nada a ver com Jesus, porque você pode ver, no Natal você vê presente, você vê Papai Noel, mas se o Natal foi criado para homenagear Jesus, o homenageado mesmo está ficando fora da festa. Porque se o Natal é criado para homenagear Jesus, por que as pessoas vão para as festas, vão se drogar, vão se embriagar, sendo que Jesus é santo? Então seria o quê? Um momento de se reunir em santidade, orar, e prestar culto a Deus. Mas não, o povo vai viver segundo o mundo. E não somente o ímpio, como eu já disse, a pessoa que não tem piedade, que não tem amor pelo próximo, mas também a igreja. Aí a igreja vem, cria comemorações, cria cantata de Natal, está dando adoração para o diabo e achando que vai servir ao Senhor, mas o Senhor não aceita. Como o Senhor não aceitou, aleluias, louvado seja Deus, a adoração de Nadab e Abiú. Louvado seja Deus, se não me foge da memória, está no livro de Levítico, capítulo 10, aleluias, no verso 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, pereceram ali mesmo onde Deus estava. Então, irmãos, não adianta a gente querer dizer que é para Deus, se não tiver a luz do Evangelho. Louvado seja o Senhor, ele não recebe. A palavra diz para nós em 2 João, capítulo, aleluias, 1, no verso 9, que aquele que vai além dessa palavra, acreditando estar indo além, não tem a Deus. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas acredita ele estar indo além dele, não tem a Deus. Porquanto que permanece no ensinamento, tem o Pai e também o Filho. Então não adianta eu querer tirar coisas de onde não tem. O homem está prestando culto, aleluias, ao diabo. Nós vemos, por exemplo, o Dia das Crianças. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E todas as datas nós podemos pesquisar que por trás de todas as datas, louvado seja Deus, nós vemos que há um demônio sendo homenageado naquilo, porque, aleluia, a palavra não traz isso para nós, e nós temos que viver o que a palavra manda.
Não adianta eu querer trazer um entretenimento para dentro da igreja e Jesus ficar do lado de fora. Porque a igreja, o evangelho, nós podemos ver, nós não temos, a palavra de Deus, ela veio para todos nós. A palavra não mandou que nós criássemos uma outra Bíblia para ensinar as coisas para as crianças. A Bíblia fala: ensinai, aleluia, o jovem, a criança, o caminho que ela deve seguir, para que na sua velhice ela não venha se desviar. Agora, se a palavra diz para nós que é para ensinar o caminho, quem que é o caminho? A Bíblia não fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos que ensinar Jesus para os jovens. Seja criança, seja para aquele que aceitou Jesus, independente da idade, nós temos que ensinar Jesus, que é o caminho, a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. João 17, que eu estou sempre falando para os irmãos aqui. A tua palavra é verdade. Então nós temos que ensinar a palavra de Deus. Essa palavra que nós estamos ouvindo aqui hoje, poderia estar cheio de crianças aqui que elas têm que ouvir a mesma palavra que eu e que você. A única diferença de mim para você e uma criança é que uma criança ela não vai sofrer as mesmas disciplinas do que eu e você. Porque a criança, muitos são inocentes. Agora nós não. A Bíblia fala que a uns é necessário alimentar com sopa, já outras podem comer um alimento mais sólido. Então, irmãos, aleluia, nós temos que viver conforme a palavra de Deus. Nós vemos aqui que havia um povo, aleluia, que ainda vivia a doutrina de Balaão. Balaão naquela época ele era conhecido por induzir o povo, em confundir o povo com assuntos espirituais, aleluia, e ele usava de muita astúcia para poder enganar o povo. Lançava ali, aleluia, ensinava as mulheres, conforme diz para nós lá no livro de Números, no capítulo 25, no versículo 1 e 2, louvado seja Deus, ele ensinava aquelas mulheres, aleluia, a viver em inconformidade, a colocar o povo no pecado. Números 25, versículo 1. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Setim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante de seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal-Peor e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Isso daqui, as mulheres, elas eram induzidas, elas induziam os homens a fazer, aleluias, a viver essas práticas. Então nós temos que o quê? Viver contra isso. Aqui está falando da prostituição, da lascívia, da imoralidade, a qual muitas das vezes nós vamos apregoar hoje em dia, e o povo diz que é somente o crente que não pode ter relação sexual antes do casamento. A pessoa se declara cristão católico, ou crê na Bíblia, mas ela acha que essa parte é só o crente que tem que viver. Lógico que não. Isso daí, o ato, a imoralidade, a fornicação, como a palavra diz para os fornicários, não herdarão o reino dos céus. Aleluia, louvado seja Deus. Vem para todos nós, né? E aqui essas mulheres, aleluia, elas que induziam os homens a fazer essas práticas. Números 31, 16. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e induziram os filhos de Israel a se perverterem contra Deus. O Eterno, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a congregação do Senhor. Porque aqui nós vemos que naquela época ali, onde fala em Números 31, 16, foi ordenado que matassem, aleluia, as crianças. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o povo questionou, mas por que as mulheres, aleluia, louvado seja Deus, ficariam vivas? Sendo que a culpa era delas. Elas, aleluia, que, louvado seja Deus, induziram os homens, aleluia, a viver em conformidade, a se prostituir,
louvado seja Deus, por que deixasse com vida todas essas mulheres, mas matai todas as crianças do sexo masculino, louvado seja Deus. Então nós vemos que a palavra mostra aqui que Balaão, ele, aleluias, tinha uma astúcia muito grande, e ele levava esse povo, aleluias, a viver desta maneira. Então o Senhor tem algumas coisas contra nós, porque às vezes nós sabemos de pessoas que estão vivendo em atos imorais diante de Deus, e nós queremos aprovar aqueles atos. Eu falo aqui, aleluias, e eu não poupo ninguém, porque eu já preguei essas coisas até para minha mãe, porque minha mãe é divorciada e ela vive amaziada, ela vive com outro homem, sendo que meu pai é vivo, e isso diante da lei de Deus é errado. A minha mãe conhece a verdade. Ah, mas como que eu vou fazer? Ele é gente boa, eu gosto dele, isso tudo bem. Estou falando para a senhora largar, porque quem sou eu? Mas a palavra diz isso. Então, aleluia, eu não posso aprovar, eu contesto, eu prego contra, porque a palavra: tenho contra ti, aleluia, porque alguns que seguem a doutrina de Balaão, que é a prática, aleluia, a comer alimentos sacrificados aos deuses estranhos e a praticar a prostituição, que ensinou Balaque a armar cilada contra os filhos de Israel, que foi no caso, essas mulheres aí, aleluias, que lançavam, aleluias, os tropeços, aleluias, na frente, no caminho desses homens. Diante disto, além disso, tem também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas, que também fala acerca, que é a carta que nós lemos outro dia, que é a carta de Éfeso, louvado seja Deus, que fala acerca a doutrina dos nicolaítas falava sobre o quê? Sobre a imoralidade, que é o que nós também estamos falando aqui, sexo antes do casamento, aleluia, e todas as coisas que nós sabemos que é errado, diante da luz do Evangelho de Cristo. Mas, como eu disse outro dia, a palavra do Senhor traz para nós, lá no livro de 2 Coríntios 4,4, que Satanás, que é o príncipe desse século, cegou a mente do povo. Então o povo não acha mais que beber uma cervejinha é errado, que eu ir para uma balada, mesmo que eu não vá beber é errado, você está prestando culto àquilo que não é Deus. Isso daí é culto a deuses estranhos, porque é coisa do mundo. E a palavra diz para nós que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, Tiago 4,4. Aí depois eu caio numa aprovação e eu corro para a igreja. Ainda tem aqueles que dizem: não, mas não preocupa não, porque Deus sabe todas as coisas. Fulano morreu fazendo isso e aquilo, mas Deus sabe, é porque chegou a hora. Mas a Bíblia mostra o contrário, lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Ao seres tentado, não diga que de Deus sois tentado, pois Deus não tenta ninguém com o mal, pois com o mal não pode ser tentado, pois Deus é amor. Como que Deus vai me tentar com o mal? Como que Deus vai me lançar algo de pecado na minha vida? Louvado seja Deus, algo que pode me condenar, sendo que Ele é amor. Se Deus é santo, como que Ele vai me provar com aquilo que é profano, com aquilo que é imundo? Não pode. Ele não pode contrariar a palavra. Deus é santo. Então nós estamos passando, acho que no versículo 13 de Tiago 1, que diz: passais pelo mal, pela cobiça dos vossos olhos. Nós cobiçamos aquele algo. Aleluias. O Senhor não vai impedir de nós passarmos, de nós provarmos, Louvado seja Deus. Mas nós vamos passar pelo mal, pela cobiça dos nossos olhos. E aqui havia alguns também que seguiam, além de seguir a Balaão, aleluias, que ensinava as mulheres a lançar tropeço, na vida dos homens, aleluias, do povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. Também tinha aqueles que viviam na imoralidade sexual e no paganismo, adoração a deuses estranhos, que juntando os dois, deu a mesma coisa o Balaão como os nicolaítas, Diante do exposto, vem a exortação para nós, Arrepende-te. Nós sabemos que no grego a palavra arrepende, ela vem no significado, aleluia, de transformação de vida, de mudança de caráter. Deixa, aleluia, de viver dessa maneira.
Muitas das vezes nós queremos dizer, mas irmão, eu estou vivendo isso porque eu estou fraco, eu estou pedindo força a Deus, eu não consigo. Eu já dei um exemplo aqui um dia, louvado seja Deus, porque eu já vi muita televisão, já vi muito desenho, inclusive era um desenho que eu gostava muito de ver, que era o desenho do Popeye, e eu usei isso como exemplo aqui um dia. Você está achando que você vai pedir força, aí do nada vai vir a latinha de espinafre, você vai abrir a latinha de espinafre, vai comer e vai ficar forte e não vai passar mais pelo mal? Logicamente que não. Quando você pede força a Deus, aleluia, é porque você quer mudar, você está se arrependendo, mas você tem que provocar aquela mudança. Se você está vendo que isso daqui é um copo de cachaça e você gosta de cachaça, não deixa ela ali não, vou deixar ela ali, eu não vou beber, não deixa. Porque a sua carne ela anseia por isso. A Bíblia diz que a carne anseia pelas coisas da carne, já o Espírito pelas coisas do Espírito. Mas vai vencer aquilo que você estiver fortalecendo. Se você está vendo que é errado, pega e lança fora. A Bíblia não fala, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o, lança-o fora. Mas não é fisicamente, é espiritual. Se você está vendo que esse algo aqui é errado, não olha. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca, ou seja, não toca. A palavra mostra para nós a maneira correta que nós devemos seguir. Ou seja, arrependimento, mudança de caráter, mudança de postura. Não pratica mais aquilo que nós sabemos que é errado. Porque senão, caso contrário, breve. Eu já dei exemplo aqui outro dia. Dei exemplo de um mercado, olha para você ver. Ó. Outro dia tinha a placa do breve, do shopping do Bahamas. Você pode ir lá ver que já está quase pronto. Se já não está pronto, porque eu não vi. Mas era breve, questão de dias, está pronto. Então, caso contrário, você não converta, você não deixe de adorar deuses estranhos, você não deixe de viver uma vida sexual imoral, vivendo aquilo que não é para você, fora da direção de Deus, breve virei contra ti e contra eles, ou seja, aquele povo que vivia a imoralidade, os nicolaítas e o povo que seguia a Balaão. Bem, virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porquanto a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber a intenção do coração. Então não adianta eu dizer para você que eu sou puro, que eu sou santo, mas dentro de mim, o meu coração está desejando atos imorais. O meu coração está cheio de ira e eu colocar os meus olhos naquilo que eu sei que é errado, passa alguém na rua perto de mim, aí me vem aquilo... Não vou falar as palavras porque não cabe, mas cada um de nós aqui, nós somos alunos, nós sabemos o que pode ser pensado naquela hora, né? Não, meu Deus, vamos supor isso tudo. Você não precisa de falar, você pode esconder do pastor, do obreiro, do membro, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, de todo mundo. Mas a palavra de Deus, ela que penetra, o Senhor, que é a verdade, Ele está vendo a intenção do nosso coração. Se eu peguei esse copo com água e coloquei ele aqui para ajudar o irmão, amém. Ah, mas eu não gosto daquele irmão, vou pegar uma água bem gelada e vou deixar ali, vou falar para ele, irmão, bem geladinho que é bom para você. Mas às vezes lá no meu coração, tomara que através daquela água gelada, aquele irmão pegue um resfriado. É coisa mínima que eu estou dando exemplo para nós entendermos. A intenção, qual que é a intenção do seu coração desse algo que você está pedindo a Deus? É algo bom para você? Uma vez vieram pedir. Já contei aqui também para os irmãos, chegaram no pastor Marcos, na época que a gente estava no João Paulo, e pediu para o irmão ir, irmão, pede para ir lá no meu bar para orar, porque a situação lá está ruim. O irmão Marcos falou assim, irmão, eu não vou não, se você quiser ir, irmão, misericórdia. Como que eu vou entrar no bar e vou pedir para Deus abençoar, sendo que a Bíblia diz para nós que é daquele que der, aleluia, de beber a um dos meus. Não vos embriagueis. Então, nós sabemos, não bebais bebida forte. Bebida forte que a palavra diz para nós é bebida que contém álcool. Ah, irmão, mas a Bíblia fala, aleluia, que ali na festa de Canaã tinha vinho. Mas você já viu a diferença do vinho fermentado e do vinho sem fermento? Você já viu a diferença que a Bíblia fala do vinho novo e do vinho velho? Você já viu a diferença que a Bíblia fala para nós do odre?
Então a Bíblia mostra para nós a diferença das bebidas, do que é o vinho, suco de uva ou da bebida alcoólica. Então nós temos que arrepender, porque senão o Senhor está vendo a intenção do nosso coração e por essa palavra nós vamos ser condenados. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao que vencer, vos darei do maná escondido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos aqui, aleluia, a palavra do Senhor simboliza, mostra para nós que esse maná escondido, aleluia, é algo que somente um cristão que for puro, sincero com Deus, ele vai provar. É o alimento espiritual que simboliza ali a nossa salvação. Louvado seja Deus. Que será ali a festa celestial, com somente, ou seja, aleluia, a festa celestial messiânica, ou seja, a volta do Messias. Somente aquele que for puro, estiver lavado e remido no sangue do Cordeiro, que vai poder participar. Não adianta eu querer viver de qualquer maneira e achar, mas Deus ainda tem misericórdia. Tem, mas você conhece, você está tardando, aleluia, a sua própria salvação. Se Jesus voltar, nós estivermos no erro, não tem segunda chance para nós. Nós vamos passar pela segunda morte, como nós já pregamos aqui outro dia, Louvado seja Deus, que é, aleluia, o lago de fogo, aonde o bicho não morre, o fogo não apaga. Mas, aleluia, o maná que o Senhor, aleluia, ao vencedor proporcionarei. E esse maná aqui, ele foi comprado com sangue. Pela carne e pelo sangue de Jesus, esse maná foi comprado para nós. Só vai receber aquele, aleluia, que vender. Tanto é que está escondido. Aquilo que está escondido, conforme diz a palavra. Só, aleluia, quem estiver puro e santo, aleluia, é que vai poder provar, louvado seja Deus, deste maná. Santo é o nome do Senhor Jesus. A palavra diz para nós, aleluia. Vou dar um exemplo aqui, irmãos, dos alimentos sacrificados aos deuses, amém? Porque eu pulei essa parte. Está lá no livro de Atos, capítulo 15. Todavia, escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, da imoralidade, da carne de animais sufocados e do sangue. Versículo 29. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardardes os procedimentos, pois desejamos que todo de bom vos aconteça. Nós sabemos, chouriço, molho pardo, aleluia, aquele animal que às vezes foi morto por raio lá, que não teve tempo de esgotar aquele sangue, nós não devemos comer, porque o sangue representa vida, e nós não podemos, aleluia, provar do sangue, Aleluia, a vida do cristão é uma vida de sacrifício, porque quando eu estava lá fora, eu amava um molho pardo, eu amava um chouriço, mas, aleluia, a Bíblia não diz para nós no livro de Lucas, aquele que quer vir após mim, aleluia, negue-se a si próprio. Você tem que negar sua vontade para alcançar, aleluia, o galardão que é a salvação, Bem como lhe darei uma pedra branca, que estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. A palavra, aleluia, nos mostra aqui que privilégio, que nós teremos. Louvado seja Deus. E antigamente, quando os escravos recebiam a alforria, eles recebiam, aleluia, uma pedra branca. Louvado seja Deus. Também costumavam, quando alguém, aleluia, quando algum juiz iria para algum julgamento, quando algum réu, louvado seja Deus, quando alguém era julgado e ele era absolvido daquele algo, em benefício do réu, ele recebia uma pedra branca. Então nós sabemos que a pedra branca só vai ser entregue àquele que for de direito, aquele que estiver com o nome escrito no livro da vida, aquele que tem lutado para viver uma vida imaculada, ou seja, sem manchas diante de Deus, porque o homem vai olhar para você e vai achar 1 milhão de imperfeições na sua vida,
Mas aquele que vive e reina e que deu a vida por amor a mim e você, é Ele que sabe a quantas andas a nossa vida. Eu não tenho que viver de aparência. Às vezes você olha para mim, mas o irmão fez isso, fez aquilo outro fez, foi conjugado no passado, não é isso que está fazendo. Ou se para você ainda acha que está fazendo, mas às vezes o irmão já abandonou, não faz mais. E, aleluia, o juiz. A Bíblia diz para nós, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado com algo. Louvado seja Deus. Que às vezes nós falamos mal do irmão e nós fazemos o mesmo. Que é o que está lá em Romanos capítulo 2, o versículo 1. Nós julgamos o nosso próximo, mas fazemos o mesmo que ele. Às vezes, como eu já disse aqui também, aleluia, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, mas eu meto a língua no meu irmão, eu falo mal de todo mundo, eu estou aí praticando a imoralidade e várias coisas que nós sabemos que é pecado. Eu estou me metendo com aquilo que é errado, e a Bíblia diz para nós: tu que guardas toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago capítulo 1, versículo 10. Nós guardamos toda a lei, tudo que é certo, aleluia, nós fazemos, mas naquilo que para nós não é errado, nós tropeçamos, aleluia, e mesmo assim nós achamos que estamos certos, mas nós vamos ser culpados de todos os pecados já cometidos na face dessa terra. Por quê? Guarda toda a lei. Ah, não, mas eu sirvo a Deus, eu não bebo, eu não fumo, eu não assisto televisão. Por que não pode assistir televisão? O que você vê de edificante na televisão? Você vê um jornal só desgraça, só morte, né? Só isso. Novela ensinando a ter homem com homem, mulher com mulher, ensinando a coisas de drogas, né? Só prostituição, aleluia, só imoralidade. Você vai ver alguns canais evangélicos que só Jesus, só pensam em dinheiro, não pregam o evangelho da verdade. Você vai ver desenho, você pode pesquisar lá sobre o desenhista da Walt Disney, que era um desenhista falido e vendeu a alma para o diabo. Você pode ver que hoje em dia, a maioria dos desenhos, se você parar para prestar atenção, joga lá no YouTube que você vai ver, mensagem subliminar, pica-pau, mensagem subliminar, galinha pintadinha, mensagem subliminar e várias outras coisas lá, até na galinha pintadinha. Tem um bonequinho lá que eu esqueci como é que ele chama, que ele se veste de branco e de chapéu, igual a imagem do Zé Pilintra. Eu esqueci como é que ele chama. Eu não sei se é Zé alguma coisa, não sei se é isso o nome dele. Tem um bonequinho na galinha pintadinha, que ele tem a roupa branca, o chapéu branco, igual o Zé Pilintra no centro de Macumba. Eu falo porque eu já fui no centro de Macumba o ano passado, pela misericórdia de Deus, eu e o nosso irmão Valdir. Nós fomos lá e desmanchamos esse centro de Macumba e tinha várias imagens lá. Imagem de índio, Aparecida, Maria, um monte de imagem lá. São Jorge, que na Macumba é conhecido como Ogum. Um monte de imagem lá em cima da mesa. Aqueles guia, roupa, só Jesus. E estava lá, dentro de uma caixinha, o rapaz falou: está faltando um ali. Aí ele abriu, tinha um copo de cachaça e o Zé Pilintra lá dentro, todo de branco, um chapéuzinho branco. Olha na galinha pintadinha que você vai ver. Então nós estamos colocando a nossa parentela diante de maldição. Então, louvado seja Deus, nós temos que tomar cuidado. Tem muita coisa oculta. Eu, pastor Diego, não bebo Coca-Cola, porque Coca-Cola é consagrada ao diabo. Nada que é da Coca-Cola, água mineral cristal, Coca-Cola, Fanta uva, Sprite, Fanta laranja, Fanta maçã, um monte de coisa. Não bebo. Você pode pegar o rótulo da Coca-Cola, você vai ver isso que te traz pra frente. É o diabo. Ah, mas não tem nada a ver com coincidência demais. Mas a Bíblia diz para nós no livro de Daniel 2:22, eu revelo profundo e escondido. Conheço que está em treva, pois comigo mora a luz. Eu não participo. Deuteronômio, agora me fugiu da memória, esqueci onde que fala, para a gente não colocar aquilo que é consagrado ao diabo, ao adversário, ao inimigo dentro da nossa vida, da nossa casa ou na nossa vida. Nós estamos colocando maldição na nossa vida. Nike, eu usava muito Nike Shorts, era enjoado dessa parte. Tênis da Nike, você pode ver, tem a vírgula do lado, a vírgula do outro e a vírgula dentro da língua do tênis. Meia, se você observar. Nós vamos pesquisar, irmãos, tem muita... mas irmão, então eu não posso fazer nada. Pode. Tem muito refrigerante, antigamente eu era enjoado. A irmã do dia deu um refrigerante que a gente queria Belpar. Se fosse antigamente, nunca que eu beberia um Belpar na minha vida. Hoje eu bebo que nosso Deus, melhor do que a Fanta uva. Por quê? Porque Deus ele liberta a gente das coisas que são erradas. Você pode ver o refrigerante que mais vende no Brasil.
Coca-Cola, porque é consagrado ao diabo. A marca de roupa, de tênis que mais vende, Nike. Por quê? Porque é consagrado. Tem gente que não acredita, mas está aí para quem quiser pesquisar e ver. Tem muita coisa oculta, mas o Senhor está trazendo as claras para a gente não participar, aleluia, dos alimentos, conforme nós lemos aqui, sacrificados aos ídolos. É a luz do Evangelho que fala para nós, não é o homem. Aí tem gente que fala, não tem nada a ver não, eu apresento a Deus e ele está purificado. Tudo bem, então você vai no centro de macumba, a pessoa vai te dar um prato e vai te falar, esse aqui eu apresentei o diabo para destruir sua vida, você vai comer? Sendo que a Bíblia fala lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8, louvado seja Deus, que nós não devemos tentar ao Senhor, eu falei o versículo errado, né? Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Agora fugiu da memória, irmãos, a cabeça agora falhou. Mas a palavra não fala para nós, aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu preguei isso aqui outro dia mesmo, eu já não lembro onde que está. Mas, louvado seja Deus, nós não devemos tentar a Deus sabendo que é errado. Para que eu vou participar? Aí eu pego um objeto lá do mundo, louvado seja Deus, vamos pegar um exemplo. Eu pego um birimbau, um atabaque, e eu vou pegar aquilo e vou consagrar a Deus. Tem igrejas por aí que tocam birimbau e tocam atabaque. Mas aquilo é um instrumento do centro de Umbanda, do centro de Macumba, da Quimbanda, da bruxaria, da magia negra. Aquilo é instrumento usado para adorar, aleluia, ao diabo. Tem muitos instrumentos que eu não gosto. Pandeiro, eu não gosto. Aquele tal que está usando agora, aquele tal de carrom, você senta e fica batendo. É a mesma coisa com o atabaque. Teve um dia que eu sonhei, um dia que eu estava batendo atabaque. Por quê? Porque eu julgava capoeira. Na hora que eu acordei, eu fiquei escutando aqueles barulhos na cabeça assim, Senhor, tem tanta coisa na tua igreja hoje em dia que imita a adoração ao diabo. E a Bíblia mostra para nós que não é para a gente participar. Então o Senhor ele tem exortado, tenho contra alguns ainda que têm participado, aleluia, da doutrina de Balaão, dos Nicolaitas. Louvado seja Deus, o Senhor manda nós arrepender, não participar do sacrifício aos ídolos, aleluia, louvado seja Deus, e nem da imoralidade sexual. Amém? Bom, irmãos, até que o Senhor falou conosco essa noite, né? Louvado seja Deus. Eu não vou além, louvado seja porque aqui manifestou a vontade do Senhor. Eu não vou querer ficar acrescentando as coisas de mim, porque senão não vai produzir fruto para Deus, né? Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe a cada um. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode glorificar o nome do Senhor com as palmas, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.